Esta fita é distribuída pelo Ministério Verdade Viva. Caixa Postal 51, CEP 30 123 970, Belo Horizonte, Minas Gerais. E-mail minister@gold.com.br. O nosso site na internet é www.verdadeviva, uma palavra só, .org.br. Os telefones, fones fax 31 3482 1919, 3482 1879. Pai, agradecemos a Ti pelo privilégio de podermos reunir em torno da Tua Palavra. E agradecemos a Ti, o Espírito Santo, que nos leva a toda a verdade. Ajude-nos a entender em nosso espírito. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Então, como estamos na sequência de leituras dos capítulos do Evangelho de João, vamos no capítulo 10. Capítulo 10 do Evangelho de João. Não sei se eu vou conseguir ler tudo. Não sei se vai haver necessidade. O importante é a explicação da parábola sobre o rebanho e o pastor. Antes que eu comece a leitura, eu quero que você observe que o que vamos frisar é como você, pessoalmente, é importante para Deus. Eu tenho observado muito, e principalmente nesses últimos dias, que as denominações, as religiões, procuram estabelecer que eles devem estar certos porque têm tantos adeptos. Cada um quer mostrar que eles têm mais adeptos do que os outros. Isso é um engano total. Porque através deles parece que o Evangelho é coletivo. E não é. O Evangelho é eminentemente individual e pessoal. E o lamentável é que quando a pessoa fica no meio de um monte de gente, pensa que está certo porque está com todo mundo. Vamos descobrir que não é exatamente assim. Nós somos, perante Deus, o que somos individualmente, pessoalmente, dentro de nós. De forma que com essa explicação, eu vou começar a leitura e quero que você entenda que você é muito importante para Deus. Muito. João capítulo 10, então, o primeiro versículo. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Minha primeira pergunta ao Espírito Santo foi: Deus, o que é aprisco? O que é esse aprisco? Porque eu tinha uma noção de que aprisco era rebanho, mas não é. Então Deus disse: Bernardo,
Se você ler o versículo 16, você vai entender. De forma que vamos ler o versículo 16 e ver se entendemos o que é aprisco. Verso 16. Jesus ainda dizendo: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz. Então, haverá um rebanho e um pastor. Então, observe, existem 2 apriscos. E você está num deles. Agora convém saber em que aprisco você está. Então pense um pouquinho. Jesus estava falando com os judeus. Mas ele disse, não é só vocês, não. Porque Jesus, ainda que não tinha chegado a hora, mas Jesus estava lembrando de nós, que não somos judeus. Eu não sei se alguém é judeu aqui, mas eu não sou. Eu sou gentio. E eu dou graças a Deus porque nessa parábola Jesus lembrou que eu existo. Ainda que eu não estava, eu não nasci como judeu. Mas mesmo assim, Jesus lembrou de nós como judeus. Então observe. Um aprisco é daqueles que nasceram no judaísmo, que seguiram a lei de Moisés. Jesus veio para eles. O outro aprisco são os gentios, nós, que fomos treinados em toda espécie de tradição religiosa que não vale nada. E Jesus lembrou de nós. Então, ele disse, eu vou tornar a ler o primeiro versículo. Observe bem. Ele está falando no primeiro dos judeus. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, verso 2, aquele, porém, que entra pela porta, esse é pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelos nomes as suas próprias ovelhas. Eu gostei das próprias. É muito bom ser uma ovelha própria de Jesus. Só Ele que nos faz. E as conduz para fora. Para fora do rebanho? Não. Para fora daquele aprisco em que ele nasceu. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, você pertence a ele, vai adiante delas. E elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Verso 6. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Muito menos nós. 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, agora ele está explicando a parábola. Eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões
e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Eu quero primeiro que nós pensamos em Jesus como porta, porque depois ele diz, eu sou o pastor das ovelhas. Primeiro, ele diz, eu sou a porta. Que porta? Para Jesus poder nos retirar do aprisco em que nós nascemos, ele tinha que assumir corpo humano. Mas ele assumiu corpo humano e foi o único homem perfeito, porque ele viveu humanidade sem pecar. Ele é humanidade imaculada. De modo que essa porta foi o único, nenhum profeta anterior, nenhum grande ser antes de Jesus podia fazer o que ele fez, porque eles eram homens comuns. Mas Jesus não. Ele foi humanidade imaculada, sem pecado. Mas observa, ele diz para nós, olha, eu conheço vocês, porque eu vivi na terra como vocês. E eu suportei tudo que vocês suportam. Mas venci tudo, nada me atingiu. Por isto que eu sou o único que tem condições de tirar você do aprisco para o rebanho de Deus. De modo que ele diz, olha, para você poder entrar no rebanho de Deus, você tem que passar por mim. Eu sou a porta. Ou seja, é necessário que você aceita que eu fiz tudo para você viver como ovelha de Deus. Mas Jesus como porta foi diferente de toda porta que existe. Porque para ser a porta para nós, para poder tirar a nós de uma condição de vida errada para uma condição diferente, ele se desfez. Ele se desmanchou tudo, porque ele assumiu a morte e morreu. Esta porta se desfez para que nós pudéssemos viver aqui na terra na vitória da vida dele. Então observa a importância de ele dizer primeiro, eu sou a porta. Vamos ler aquele versículo de novo, verso 7. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Salvo de toda a corrupção em que nasceu. Entrará e sairá e achará pastagem. Mas entra em quê? Conforme o 16, ele morreu para nós, para que nós possamos entrar no rebanho. E sair de onde? Do aprisco em que nascemos. Entende? Você não entra e sai do rebanho.
Você entra no rebanho e pronto, você é ovelha do rebanho. Mas quando ele diz sairá, para você poder desfrutar dos benefícios da pastagem desse rebanho, é necessário que você saia do aprisco e de todas as complicações daquela vida anterior em que você nasceu. Mas isso vai aparecer um pouco melhor para você na medida em que continuamos a explicação. De modo que vamos continuar com o versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu que sou a porta, eu vim para que tenham vida. E a tenham em abundância. Essa é a descrição da pastagem. A pastagem que Jesus Cristo nos dá, como a sua ovelha, é vida em abundância. Mas observe o que ele diz agora. Verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dará a vida pelas ovelhas. O mercenário, quem não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário, quer dinheiro. E não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço, observa muito bem versículo 14 com versículo 15. Eu sou, versículo 14, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim assim como o Pai me conhece a mim. E eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Por que eu pedi que você observasse isto com muita atenção? Porque quando Jesus se torna nosso bom pastor, ele continua dando a vida dele para nós, mas a vida dele como ressurrecto. Através da sua morte, Jesus se tornou a porta para nós entrarmos na vida abundância. Mas através de sua ressurreição, ele torna-se o nosso bom pastor ou sacerdote que está no céu, intercedendo por nós. Olha Hebreus capítulo 7, verso 24. Hebreus é mais para o fim do Novo Testamento. Hebreus. Isto fala de Jesus como nosso bom pastor no céu, o sacerdote. Hebreus 7, mais para o fim do Novo Testamento. Quase perto de João, naquelas perto de Apocalipse, é bem no fim. Capítulo 7, verso 24. Este Jesus, 7:24. Este Jesus, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável, que não muda nunca. Por isso também pode salvar mais ou menos. Está escrito mais ou menos? O que está escrito? Diga de novo. Diga de novo. Diga de novo.
O que Deus faz não deixa nenhuma aresta. Tudo que Deus faz é feito. Pronto. Se Ele fez, é feito. Por isto, como nosso sacerdote que penetrou no céu, na ressurreição, Jesus dá a sua vida para nós, para nos salvar totalmente. Por isso também pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Agora volto para João 10 de novo e vê o que Jesus está fazendo para você no céu. Eu vou ler João 10, 14 e 15 novamente. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim. Toda a obra, todo o trabalho de Jesus no céu é fazer que você conheça a Jesus como o Pai conhece Jesus. Já pensou nisso? O que Deus faz questão é que você conhece tudo o que Jesus é para você. Por isso que Ele se tornou o bom pastor, que continue não morrendo na cruz, mas passando para você toda a vida dele. Eu vou te fazer a pergunta meio boba. Posso fazer a pergunta boba? Então não responda, porque é boba. Você acha que Jesus no céu, perante o trono, conhece o Pai? É claro que sim. Ele está lá com ele. Não tem nada que o Pai fala ou faz que Jesus não toma conhecimento. Porque ele está lá com ele. Mas por que ele está lá com ele? Como seu representante no céu. Ele está lá para poder fazer com que você venha conhecer que Ele é um Deus de toda graça para você. De misericórdia quando você errar. Para Satanás não poder ceifar a sua vida. Quantas vezes Satanás procurou matar e desfazer de você? Por que ele não conseguiu? Porque você tem um advogado no céu, João disse, que está intercedendo por você. Está procurando fazer que totalmente, em toda situação, você é salvo. Então eu vou tornar a ler 14 e 15 de novo, para você ver que Jesus, antes que eu leio, se por sua morte, Jesus se tornou a sua entrada no rebanho de Deus. Você imagina o que acontece quando você aceita que Cristo Jesus amou você para perdoar você de tudo? Você ficou perdoado. Você ficou livre de todo o seu passado. Você entrou numa nova condição de ovelha que pertence a Jesus, que pertence ao rebanho de Deus. E você não fez nada para isso, nenhum esforço. Compreende? Você não fez nada para isto. Você simplesmente aceitou que Jesus Cristo morreu por você, então isso transferiu você daquela vida em que você nasceu para a vida que Ele te deu no rebanho de Deus. Vida em abundância. Isto Ele fez por sua morte. Tornou-se
a porta. Mas agora, não, antes que eu vou para isso agora, você acha, mais uma pergunta boba, eu só tenho perguntas bobas hoje, mas é uma pergunta boba, então você não vai responder, é claro. Você acha que Jesus foi uma porta suficiente para você? É claro que você vai dizer sim, porque se ele não for suficiente, nada acontece. O importante é que, do mesmo modo que a obra de Jesus, por sua morte, foi perfeita, foi adequada, foi aceita por Deus. E simplesmente porque ele morreu, ele passa você daquela vida em que você vivia para uma nova condição, onde você faz parte do rebanho de Deus. Você me diz, irmão Bernardo, acho que serviu. Como serviu? Mas agora eu vou te fazer outra pergunta boba. E quando Jesus se tornou o seu pastor, ele é bastante competente? Qual é a garantia que você tem de que ele é capaz e competente para você viver para sempre no céu? A ressurreição de Jesus. Quando ele ressurgiu, olha, eu falei isso, acho que foi o sábado, terça passado, ou no sábado, eu não lembro. Naquela manhã de madrugada, quando Maria Madalena foi lá para ver se arrumava o corpo de Jesus, e ele não estava. Ele apareceu lá no jardim diante dela e disse, Maria, presta atenção. Eu quero que você faça uma coisa para mim. Sim. Eu quero que você vá e fala com meus discípulos que eu subo para o céu, para meu Pai e teu Pai, para meu Deus e teu Deus. Você não pode imaginar o choque que ele deve ter levado. Mas o teu pai é meu pai. Ele não perguntou nada. Mas eu garanto a você que foi uma pancada que ele deu. Mas esse pai, que ele fala tanto dele, é também meu pai e ele é teu pai. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Ou seja, ele é capaz e suficiente para estar no céu, em seu lugar. E a garantia da sua salvação é que ele já está lá. Então continuamos na leitura. Verso 14 e 15 de novo, porque eu gosto disso muito. Porque eu vejo o trabalho que Jesus tem para fazer Bernardo conhecer a ele como Deus o conhece. Não deve ser nada fácil. Mas claro, esse é só Bernardo. Verso 14, eu sou o bom pastor. Conheço cada uma das minhas ovelhas. E elas também, elas me conhecem a mim assim como o Pai me conhece a mim. Provavelmente você conhece Deus muito mais do que você imagina. Mas eu vou dizer a você uma coisa. Se você passar tempos a só com Ele, o Espírito Santo vai te mostrando o quanto você conhece a Jesus. E eu conheço o Pai. E por isso mesmo, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então,
haverá um rebanho, quanto? E um pastor, quanto? Um. Isso é o bom. Que quando Jesus é teu pastor, você conhece Deus como o seu irmão conhece, que é o mesmo pastor seu, é pastor dele. Só tem um rebanho. Mas observe o que ele diz. Esse um rebanho e esse um pastor, esse um rebanho saiu de dois apriscos totalmente contraditórios. Saiu do judaísmo, dos judeus, e lamentavelmente os próprios discípulos que estavam ao redor de Jesus naquela hora que ele estava falando isso, eles não acreditavam que você podia ser salvo. Eles ainda acreditavam que Jesus só veio para os judeus. Eu estou satisfeito que eles estavam totalmente errados. Eles precisavam aprender de Deus. E você sabe a dificuldade que Pedro teve. Durante toda a sua vida aqui, o apóstolo Pedro teve imensa dificuldade de aceitar que nós, que somos cachorros para eles, podia ser aceito por Deus. Só foi quando Paulo recebeu o ensinamento do Espírito Santo que ele disse: eu dou graças a Deus por meu apostolado, porque é para os gentios, para nós. Eu estou satisfeito que Paulo aprendeu direito. Mas observe, Jesus disse, não importa onde você nasceu, não importa qual é a sua condição. Se você é judeu e você foi firmado na lei e você continua no judaísmo, eu quero tirar você de lá. E se você nasceu como gentio, com esses bárbaros que fazem tudo errado e tem uma tradição religiosa que não vale nada, eu também amo você, eu vim para você, mas é tirar você daquilo. O maior problema que eu vejo no meio do cristianismo hoje é que pessoas querem ter parte do aprisco dentro do rebanho. É impossível. Eles continuam fazendo obras mortas como faziam antes. Uai, na América do Norte, em algumas igrejas evangélicas, eles levam um cordeiro e matam o cordeiro no altar na frente do público. O que é isso, gente? O meu cordeiro já morreu há muito tempo. Ele morreu uma só vez, senhora. Do aprisco. Muito bem. Tem 2 apriscos. 2. No versículo 1, Jesus está dizendo, falando aos judeus, que ele veio para tirá-los daquele aprisco em que eles nasceram, o judaísmo. No verso 16, que eu vou tornar a ler agora, e é bom que a senhora perguntou, porque eu vejo que os outros às vezes não entendem bem. Verso 16. Olha, quando eu li o aprisco, eu fui ensinado que aprisco é o curral das ovelhas. Tá certo? Inclusive, há versões do Novo Testamento que chama aprisco de curral. Mas não é isso. Por que não é? Eu perguntei a Deus, como é? O que é esse negócio de aprisco, Deus? E disse, Bernardo, que Deus me dá cada puxão de orelha. Você imagina, diz, Bernardo, se você ler o versículo 16, você vai entender. Então, lê o versículo 16. Vamos ler de novo. Como Deus está me ensinando. Jesus, em 16, diz, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, não do judaísmo. A mim me convém conduzi-las para fora daquele aprisco deles. Mas agora ele vai para o futuro, olha, eles ouvirão a minha voz. E então
haverá um rebanho e um pastor. De modo que o mesmo rebanho pode receber pessoas dos judeus e dos gentios. Mas logo que se tornam membros do rebanho de Deus, são todos iguais. Não são mais judeus, não são mais gentios. Não tem, do mesmo jeito, olha, do mesmo jeito que você ficaria assustado se eu viesse aqui e põe aquele coisa dos judeus e começava a virar para a parede assim e começar a fazer as rezas dos judeus contra o muro. Ele enlouqueceu. Por quê? Porque você acha que isso não convém. Mas do mesmo modo, se eu fizer algumas coisas como guardar o sábado, ou jejuar 2 vezes por semana, ou pagar dízimos, eu estou fazendo coisas do Antigo Testamento. Então não fiquei tão louco quanto se eu fosse praticar o judaísmo. Não tem valor nenhum no rebanho de Deus. Nesse rebanho é tudo diferente. É só Jesus que vale. Senhora? Todo mundo, ele disse, é um rebanho e o pastor é o mesmo, um só. Exatamente, a única porta. Por isso que Jesus disse, todos que antes apareceram no seu aprisco, dizendo que são grande coisa, Maomé, por exemplo, Buda, essas religiões de todo jeito, ou posso dizer, Testemunho de Jeová, os mormons, os líderes de hoje que acham que são grande coisa, qualquer um que seja. Observe. Uma pessoa me ligou hoje, da Alemanha, e disse que tem uma irmã que ela está tendo um pouco de dificuldade porque essa irmã não crê em Jesus Cristo porque é mormon. Porque tem a Bíblia dos mormons. Os mormons não são cristãos. E tem, aqui pertinho agora, construíram um outro templo. Eles têm templos aqui em todo lugar. Eu não estou criticando, mas eu estou dizendo que isso não vale nada. Por quê? Só Jesus que vale. Ele é a única porta. Porque ele é o único que morreu e ressuscitou. Como porta, ele morreu, se desfez. E olha, sendo que ele foi homem perfeito, imaculado, que nunca fez nenhum mal, como é que ele se desfez? Por causa de nosso mal, por causa do nosso pecado. Ele morreu por nós. Mas do mesmo modo que ele se tornou muito eficiente como porta, ele é muito eficiente como pastor. Porque ele está lá, não está aqui, não. Ele está lá nos pastoreando lá do céu, como nosso sacerdote imutável, que está procurando, através do Espírito Santo que ele enviou aqui, ensinar-nos a conhecer a Deus. Então vamos continuar a leitura. Sim, senhor. Sim. Justo. Em Atos capítulo 10, é que nós temos a explicação disso, que quando Jesus queria abençoar um centurião romano chamado Cornélio, Deus disse para ele, mandou um anjo para ele, e disse, Cornélio, vai para Jope, a cidade de Jope, que é no Mediterrâneo, e chama um homem lá chamado Pedro. Simão Pedro. Ele está em tal casa, tal lugar. Então, ele mandou os pessoal lá. Quando Pedro estava lá em cima, esperando o almoço, ele estava orando, Deus disse, olha, deu uma visão a ele. Desceu aquele
negócio do lençol, né? Com toda espécie de bicho. E você sabe o que Jesus ensinou. Por quê? Porque Pedro, como judeu, e como os judeus até hoje, consideram nós, gentios, como um cachorro, eu falei, como bicho. Quando eu cheguei no Brasil, no Nordeste, as pessoas do Nordeste foram ensinadas, eu não sei se por aqui, porque eu não dava por aqui, que o índio é bicho. O índio lá no mato é bicho. Eles ensinavam que eram animais, como qualquer outro animal. E os certos cientistas ainda acham que nós somos macacos até agora. Por quê? Olha, a psicologia comportamental tem toda uma parte que se chama comportamento que diz que nós temos que soltar o nosso animal. Eu não sou animal, não. Animal tem corpo e alma, só, não tem espírito. Eu lembro, uma vez nos Estados Unidos, eu estava ensinando numa igreja, e tinha uma senhora que trouxe um cachorrão. E ele sentou lá perto dela e ficou me olhando. Botava a cabeça assim, botava a cabeça e botava as orelhas assim. Mas não entendia nada que eu estava falando. Por quê? Porque ele não tem espírito. Você só entende as coisas de Deus por seu espírito. Não por simplesmente achar bonito. Não. Então não serve. Pedro achava que nós, gentios, éramos bichos. Então Deus disse, não. O que eu purifiquei, você não acha comum. Agora, Pedro, presta atenção, Pedro. Lá embaixo tem 3 homens. Estão pedindo por você. Vai lá, escuta eles e vai com eles. Então ele vai lá. Por que vocês estão me procurando? É porque tem um centurião romano, gentio, que diz que quer que você vai falar com ele do Evangelho. Oh, mas romano pode entender o Evangelho? Olha, para Pedro, era como se, imagina agora o choque, como se eu disse a você, olha, tem um cachorro lá na casa de Emma Rosa que é lindo, vai pregar o Evangelho para o cachorro. Então você acha que ele está totalmente louco. Então essa foi a dificuldade que Pedro tinha. Eu pregar o Evangelho que Jesus salva os gentios, impossível. Mas você sabe. Então este é o problema até hoje. A tradição religiosa cega as pessoas e não podem entender nada. Porque estão totalmente presos no aprisco em que eles nasceram. Jesus disse que é necessário que você saia do aprisco e venha para o rebanho. Os judeus tinham que sair do judaísmo em que eles nasceram. E nós temos que largar toda aquela tradição religiosa que foi ensinado desde menino. E aceitar apenas que Jesus Cristo fez tudo para nós, para mudar a nossa vida. Você não pode fazer nada para mudar a sua vida, nada. Ele já fez tudo. E além disso, ele é agora seu bom pastor, vivo no céu, intercedendo por você. Vamos continuar. Tem mais pergunta antes que eu continue? Não, entendemos tudo, graças a Deus. Verso 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Quer dizer, ele morreu como porta e reassumiu a vida como pastor. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Esse mandamento recebi de meu Pai.
Agora vai para o verso 27, 26, 27. A razão por que estou pulando, porque ele só fala que os homens não entenderam nada. Então ele precisava dar mais uma explicação que ele dá no 27 em diante. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão eternamente. E ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do meu Pai, ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Verso 27, de novo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. O maior problema da nossa religiosidade de outra hora é que nós não conseguimos ouvir Deus. Ainda somos surdos porque nós fomos ensinados e treinados no sentido de que Deus só fala com pessoas especiais. O líder, o padre, o papa, o pastor, o grande homem de Deus. Por quê? Por que nós não cremos? Por que fomos ensinados assim? Porque esse é um ensinamento do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, tudo se baseava em alguém entre o povo e Deus. Mas agora não é mais assim. Tem. O que eu posso dizer? Bom, deixa eu ver se eu explico. Em razão da rebeldia dos judeus que foram libertos do Egito, eles entraram numa escuridão total e não conseguiram ter nenhum relacionamento com Deus. Eu citei um pouco antes hoje a respeito do impacto sobre Maria Madalena quando Jesus disse: Maria, eu vou para meu Pai, que é teu Pai também. No Antigo Testamento, era impossível os homens entenderem a concepção de Pai. Eles entenderam Deus como altíssimo, distante. Por quê? Por causa da iniquidade dos seus corações. Quando Jesus veio, ele mudou totalmente isso. Ele disse: olha, o meu relacionamento com você não é se você é bom ou qualquer coisa. O meu relacionamento com você é por minha graça e amor por você. Mesmo que você tenha defeitos, eu te amo. Por quê? Porque eu quero que o meu Pai seja teu Pai também. Então, observa, nós fomos treinados no sentido de que, fazendo determinadas coisas, você agradava a Deus. Mas em Hebreus, capítulo 11, verso 6, diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Mas no Velho Testamento, que o senhor estava citando, eles não tinham fé. Eles tinham uma confiança nos homens que estavam mostrando-lhes Deus. Os profetas, por exemplo. Mas eles não acreditaram nos profetas. Porque no Antigo Testamento, o Espírito Santo procurava abrir o entendimento de vez em quando, mas eles não tinham o Espírito Santo dentro deles. Mas quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo veio habitar dentro de você, e é Ele que faz você ouvir Deus.
Então Jesus disse, aqueles que são nas minhas ovelhas, ouvem a minha voz. E pessoas me perguntam, como é que Deus fala? O que é ouvir Deus? Aí que está. Devido à nossa vida muito perturbada e conturbada, correndo para lá, correndo para cá, atendendo o telefone. Graças a Deus eu não tenho desses perseguidores que vocês têm, que tem que desligar toda hora. Entende? Graças a Deus eu não tenho isso, mas mesmo assim, a vida é muito perturbada. Você nunca vai ouvir Deus no meio disso, a não ser que foi uma ocasião muito espetacular quando Satanás estava realmente procurando acabar com você. Mas, para você ouvir Deus, você tem que estar quieto aqui por dentro. Porque a voz de Deus não é aqui. É aqui. Eu recebi hoje um e-mail. Eu recebo muitos e-mails de irmãos de toda parte. Telefonemas também. Mas hoje um irmão mandou um e-mail para mim de Rondonópolis, no Mato Grosso. E falou tanta coisa. Mas ele disse, entre outras coisas, é pena que eu não tenho o e-mail dele aqui para ler para vocês. Irmão, eu tenho tanta vontade de ser usado por Deus, mas eu estou trabalhando igual um desvalido, e eu estou devendo banco, e eu não consigo vencer nada, eu não tenho paz nem dia nem noite, eu não sei, Deus não fala comigo, eu não sei porquê. Claro, você pode imaginar o que eu escrevi para ele, que ele é bastante surdo. Não é que Deus não fala, é que você não ouve. Jesus disse que aqueles que são ovelhas dele ouvem a sua voz. Ou seja, você tem que estar atento aqui dentro. Mas eu, procurando mostrar a esse irmão, eu disse, não é que Deus não fala com você, mas você não fortalece o seu espírito através da oração em línguas para você estar quieto por dentro em harmonia com Deus, para você ouvir o que Deus está falando. Então Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem, se você não ouvir Deus. E como é que Deus fala, irmão Bernardo? Ele dá uma doce convicção dentro de você que é assim. Só como eu falei com esse irmão. Quando Deus fala com você, Satanás diz, você inventou isso. Não é Deus que está falando. Você não pode inventar nada de Deus. Porque você é muito importante para Ele. Ele quer que você ouve a Ele sempre. Você não pode inventar. Mas Satanás faz tudo para você dizer que não foi Deus. Foi você que pensou isso. Você não ouviu isso, não? Ele nunca falou isso com você? Não foi. Foi você que pensou nisso? Não. Porque o pensamento é muito perturbador. Mas a doce convicção dentro de você que Deus diz, é assim, Bernardo. Olha, você acha que foi difícil para mim? Quando eu li esse primeiro versículo aqui e não entendi o que era aprisco. E eu disse para Deus, como eu sempre converso com Ele assim, eu disse, Deus, o que é esse negócio de aprisco? Eu converso com Deus assim, claro. Você acha que eu faço uma formalidade? Oh, Altíssimo Deus que está no céu, por amor de Deus, me mostra como é o aprisco. Você acha que eu faço isso? Ele é meu pai. Eu acostumo conversar com ele na informalidade de pai. Eu disse, então, Deus, o que é esse negócio de aprisco? Como é que eu posso entender isso? Você acha que levou muito tempo para ele dizer para mim, Bernardo, se você ler o versículo 16, você entende. Então eu fui ler 16. Isto é a simplicidade de ovelha com o pastor, de filho com o pai. Você tem que ser tão simples que o que Deus diz é e pronto. Faz o que Ele diz. Então Jesus disse, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e fazem o quê? Me seguem. Ou seja, fazem exatamente conforme eu disse. Então, eu
Fiz exatamente o que ele disse. Eu fui ler o versículo 16. Se você viver nesta simplicidade, como você vai conhecer a Deus. Mas para que você entre nisso, lembre-se, você tem que fortalecer o seu espírito, entrar em harmonia com o Altíssimo. E ele fala aqui. Olha, mais uma coisa que eu tenho que terminar por causa da fita. Às vezes, não é muito frequente, mas às vezes Deus me fala uma coisa que eu não quero fazer. Mas o que ele diz fica sempre. Eu não sei se eu vou repetir aqui para os que não sabiam. Antes que eu fui para Linz, recentemente, em São Paulo, para o ensinamento lá, a irmã lá que estava organizando mandou um e-mail para mim dizendo: Bernardo, sexta-feira vai ser assim, sábado vai ser assim, domingo vai ser assim, todos os horários, tudo marcado. E eu achei horrível. Aí eu falei, vou escrever para ela, não pode ser assim. Sentei no computador com o teclado, pus as mãos no teclado e Deus me disse: Bernardo, você é servo de quem? Eu disse: de ti, Senhor. Aí eu estou muito correto, né? De ti, Senhor. Ele disse: a obra é de quem? Eu disse: é tua, Senhor. Então ele disse: não mete colher. Mas eu quis meter colher. Eu quis pôr ela em ordem. Graças a Deus que eu não fiz. Mas isso que eu digo, escute o que Deus diz. Vai no que Ele diz. Então eu não escrevi para ela. 3 dias depois ela me mandou um e-mail desfazendo tudo que ela fez. Eu não falei nada. Ela fez exatamente como eu queria que fosse feito. Por quê? Porque se você entrega as coisas na mão de Deus, você acha que diz, eu vou estudar para ver se eu atendo isso. Não. Tudo que você entrega na mão dele, ele é o pastor. Ele cuida. Pai, agradecemos a Ti por esses momentos na Tua palavra. E muito agradecemos a Ti porque temos uma porta. E temos um pastor. E esse pastor vive para sempre, intercedendo por nós. Muito obrigado por Tua graça e amor em nossas vidas. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Obrigado. Esta fita é distribuída pelo Ministério Verdade Viva. Caixa Postal 51, CEP 30 123 970, Belo Horizonte, Minas Gerais. E-mail minister@gold.com.br. O nosso site na internet é www.verdadeviva, uma palavra só, .org.br. Os telefones, fones fax 31 3482 1919 3482 1879.